Oi, gente. Oi, Flávia. Boa tarde. Joedna, a Daisy. Daisy, minha aluna aplicada. Fiquei toda orgulhosa ontem, viu? A Daia. Parabéns. Márcia, Hilda, boa tarde. Eliane, boa tarde. Vão aprender a fazer massa, gente? Oremos, hein? Porque é a primeira vez que eu faço ao vivo, ao vivo. Repeti muitas vezes, já gravei muitas vezes, mas ao vivo, assim, ó, é um desafio para mim também. Então, vamos fazer isso juntos, né? Cristiane, obrigada pelo coraçãozinho. Monte Molina, acho que sim, né? Olá, buenas tardes. Socorro, a Márcia, Marina. Buonasera, da Itália. Beijo para vocês, todos os países que estão falando aqui. Sejam todos bem-vindos. E quem está falando aqui do Brasil, que estado que está falando, vai me contando aí. Vocês estão sempre me contando e eu fico muito feliz. Analisa, tchau, Analisa. Beijo, linda. A Zilda. Quem mais está chegando? Olha quanto coraçãozinho subindo, que lindo. Que lindeza. A Ney Alves, Cristiane Ferreira. Está linda de verde, arrasou no colar, ó. Ó, gente, vou lançar moda nos colares aqui. A Hilda, o de ontem é biscuit, viu? Ontem eu postei lá para quem curtiu, um monte de gente escreveu. E depois vou ensinar vocês, é uma técnica super legal. De quando eu comecei lá no início, o primeiro curso que eu dei em São Paulo foi de bijuterias em biscuit. E eu lembrei disso e tinha esse colar guardado. E é bem legal, bem fácil de fazer. Vamos fazer junto também. Vocês querem? Se sim, escrevam aí. Giuseppina, tchau, Itália. Beijo. Alves, obrigada. Zilda, Lidiane Moraes. Então vamos lá, gente, vamos trabalhar? Falei oi bastante aqui pro pessoal, porque depois que eu começar a fazer, aí eu não consigo ler e fazer aqui, tem que concentrar no ponto da massa, né? A Fátima também chegou, quem mais? A Eva, beijo Eva, tudo bom por aí? Luciana de Campinas, bem-vinda, Andréia Cerejinha, querida, obrigada, vocês também são muito queridos, viu? E a presença de vocês aqui sempre me alegra muito. Espero que esteja também alegrando vocês por aí. Hoje a aula é bastante interessante, porque por mais que a gente tenha técnica, por mais que a gente já domine modelar, estruturar, pintar, se eu não tenho uma boa massa, eu ainda sou dependente. Ó, Geralda, minha banana mãozinha, que gracinha. Se eu não tenho uma boa matéria-prima, se eu sou dependente de quando eu comprar, ai, tomara que esteja bom o ponto, sabe aquele tipo assim? Tomara que hoje não esteja seca, tomara que hoje não esteja mole. Se eu fico dependente disso, fica difícil para mim sempre subir de nível, né? Mas quando eu tenho a condição de preparar minha matéria-prima, de preparar minha própria massa, então eu sei da qualidade, sei dos elementos que eu tô colocando, e aí o ponto que eu vou escolher, porque você pode mudar o ponto de determinadas coisas que você vai fazer. Nas flores a gente trabalha com uma massa mais consistente, né? Na área de modelagem, faz bonequinhos, eles trabalham com a massa um pouquinho mais molinha. Cada área tem a sua consistência, então é muito legal saber fazer a massa e dominar isso, né? E aí a partir disso escolher se eu quero continuar fazendo, se eu quero comprar ou se eu quero seguir fazendo, né? Eu também faço essa massa artesanal sob encomenda, tá? Agora nesse período tá difícil por causa do envio, né? Que a gente tá com o comércio aqui ainda paralisado, mas logo passa e aí a gente volta ativa de novo. Então vamos lá. Eu posicionei a câmera assim de uma forma que a gente possa ir até o micro-ondas, tá? E aí eu vou e volto. Elisa, obrigada, Elisa. Eu que tenho que agradecer muito vocês, o carinho, a presença. Vocês têm marcado presença aqui.
Continuamente eu vejo as pessoas, as considero muito, a Érica, minha aluna em São Paulo também, a Márcia, a Gisilene. Eu fico muito feliz de já reconhecer quem chegou. Fico sentindo falta, não tinha visto o pessoal da Itália, nem ontem, nem antes de ontem. Aí hoje já estão aqui de novo. Fico muito feliz que vocês estejam participando e que a gente possa levar para o maior número de pessoas. Até peço para vocês, receita da massa é algo muito importante para quem quer começar um trabalho. É o zero, né? É a matéria-prima. A partir daí é que você tem ferramenta para começar a trabalhar. Então compartilha essa receita, tá aberto, eu não escondo o que eu sei. Procuro passar o máximo mesmo que eu posso. Então vamos compartilhar isso para que outras pessoas possam também ter aí uma oportunidade, né? De repente de trabalho, uma esperança, um ânimo ou um hobby, que seja o que for, né? Que a gente seja útil um para o outro, que a gente entenda essa necessidade de ser, né? A Maria José de Portugal, alô Portugal também chegando, a Márcia e o pessoal do Brasil, de que estado vocês estão falando? Não vi ninguém falando aí que estado estão. Emelinda me faz lembrar a minha grande amiga que me emprestava o micro-ondas com biscuit. Eu não tinha micro-ondas e a dona Ermelinda, que era a nossa vizinha, me emprestava. Depois, durante a massa aqui, eu vou contar essa história para vocês. A Anitta, a Miriam. Então vamos lá, gente, já estamos com uma turminha boa aqui para começar. E quem for chegando, sejam bem-vindas, independente se eu disse um oi pessoalmente, só diretamente para você, falando o seu nome ou não. Sejam todos bem-vindos, sejam todos abraçados e vamos trabalhar, tá? Se eu não responder perguntas durante a execução aqui, depois eu leio e à noite eu respondo, tá bom? Porque talvez eu não consiga, eu preciso me concentrar bastante aqui. Receita da massa, então eu preciso de uma vasilha que possa ir no micro-ondas, tá? Uma espátula, que a gente chama de pau duro também, quando é pão duro ou pão duro? Vamos pular essa parte, porque essa aí é da culinária, vai. Uma espátula firme, para mim conseguir trabalhar. Uma colher, 2 colheres, porque a gente vai usar vaselina e creme. E a cola. 1 quilo de cola. Essa cola que eu utilizo, tem a extra, que eles depois desenvolveram, né, com o passar do tempo, que é a porcelana fria. Essa não é tão fácil de encontrar, mais popular é essa, que você encontra em casas de materiais de construção, enfim, tem bastante lugares que você encontra extra. Então pode usar, não tem problema nenhum, tá? Preferencialmente da tarja vermelha, por quê? Porque é específica para isso. Então eles já colocaram conservantes para que tenha maior durabilidade sua massa. Mas as duas dão o mesmo ponto legal. Então 1 quilo de massa, 1 litro ou 1 quilo de cola, meio de amido, preferencialmente da caixinha amarela. Você vai fazer uma receita só, dá para investir no melhor produto, né? Então, a melhor maisena, a melhor cola, um creminho, ó. Creminho é o creminho mais simples mesmo das gôndolas. Eu compro no supermercado mesmo, não compro algo específico para biscuit, porque não encontro aqui no interior. Mas nas capitais você encontra cremes específicos, tudo bem. Se não, vai lá na gôndola e vai nos cremes mais baratinhos, tá? E que seja branco, ele não pode ser nem rosinha, nem azulzinho, que pode alterar a coloração da massa, tá? Então, um creme não gorduroso, mais baratinho que tiver. Oi, Mary, oi, Sueli, Luciene. Vaselina líquida, tá? Preferencialmente esses potinhos que você enxerga a vaselina, tá? Para que ela seja bem transparente mesmo, porque tem uns vidrinhos que são aquele mais marrom, que parece vidro antigo de remédio, né? E aí você não enxerga, ela pode ser mais amarelada. Não compra isso fracionado, nem maisena, não compra fracionado e nem vaselina, tá? As fracionadas podem ter uma qualidade muito inferior. Não é nada tão caro que vale a pena colocar o melhor produto, tá? Para você ter uma resposta ideal para sua massa também. Matéria-prima sempre de primeira. E o limão, ó, um limão Tahiti, precisa ser o Tahiti porque o líquido dele é clarinho. Aquele outro que é mais alaranjado, que agora vai falando pra mim e me ajuda. Eu esqueci o nome do outro, é cravo, né?
que tem o líquido mais alaranjado, ele pode mudar e deixar a sua massa mais escura também. Tem pergunta que ontem que a massa da pessoa fica mais encardidinha, não fica esse branquinho. Pode ser a questão da vaselina, pode ser a questão da qualidade da maisena. Da maisena, falei a marca, do amido de milho, ou até do limão que você esteja usando, tá? Então, limão Tahiti. Então, vamos colocar primeiro o amido. Meio quilo, tá? Meio quilo de amido para 1 quilo de cola. Gente, uma coisa que parece bobagem, que nem eu cortar o arame que a gente estava falando ontem, mas é bem importante ressaltar, é que a vasilha precisa ser pequena, tá? Vai ficar isso aqui bem cheio. Então, de repente, eu poderia pensar, vou colocar isso numa vasilha bem maior, porque vai ficar mais fácil para mim mexer. Mas quando vai colocar no cozimento no micro-ondas, quanto mais pertinho, mais agregado, melhor do que espalhado, entendeu? Parece estranho, mas tem lógica. Então, eu uso uma vasilha realmente que deixa todo mundo unido aqui. Então a cola você pode ir despejando aos poucos ou pode abrir a tampa e ir de uma vez. Pode ir aos poucos e mexendo. Eu vou fazer como eu faço naturalmente quando não tem ninguém vendo, tá? Eu abro, tiro tudo, ó, e mando ver. Aí eu paro um pouquinho e mexo. E aqui vai mexendo, o amido é chatinho mesmo de agregar no começo, parece que vai ficar, que não vai misturar, mas você continua misturando porque ele une, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguindo ler aqui. Pode usar o vinagre no lugar do limão, Sueli? Olha, é tão fácil achar o limão Tahiti, eu não recomendo não. Eu vou passar a receita que eu tô acostumada há muitos anos, tá? E aí as pessoas são livres para fazer suas adaptações. Eu apresento a minha receita para você, sugiro que você experimente, tá? Vai mexendo, isso cai um pouco para fora, por isso que eu falei do tamanho da vasilha, porque sempre que eu ensinava isso nos cursos, quando eu iniciei nos cursos mesmo, que as alunas nunca tinham visto a receita, então eu ensinava, a primeira coisa do curso era dar a receita da massa. E então caía assim para fora, o pessoal falava, mas por que não põe numa vasilha maior, né? Então ele estava sempre respondendo isso sobre deixar todo mundo bem juntinho aqui para um cozimento bem perfeito. Eu vou fazendo massa e eu vou ficando mais muda mesmo, viu, gente? Porque eu vou ficando mais concentrada aqui e aí eu vou ficando assim, mais quietinha. Mas é pra poder ensinar direitinho. Tá vendo que eu vou mexendo, vou pegando do fundo, olha, do fundo e vou mexendo. Alguém já fez com outra marca de cola? Cola que vocês quiserem, porque isso eu até tampei a marca da que eu uso, porque não é uma questão de relacionamento de patrocínio, nem não é nada, é simplesmente uma live própria minha e dos materiais que eu acredito ser perfeitos, que eu uso há anos e anos, mas não tem uma ligação com empresa, tá? Um patrocínio. Então, eu não posso dizer para você que outra marca vai dar a mesma coisa em proporção. De repente, a outra vai dar certo, mas talvez tenha que mudar a proporção do amido, não responde igual. Então, eu vou falar sobre a minha receita, que há mais de 20 anos eu trabalho com ela. E aí, vocês vão fazendo suas adaptações aí, tá? Vira de ponta cabeça e continua mexendo. A gente só vai colocar a vaselina líquida quando isso aqui estiver bem misturado, tá? Para não ficar gruminhos, que eu recebo muita mensagem também que a minha ficou cheia de gruminhos. Precisa ver quanto você bateu aqui, ó.
Posso usar uma... Se você tem uma batedeira que você possa reservar para isso, para as suas artes, enfim, você vai bater outras coisas a não ser alimentício, sim. Agora, para usar a batedeira que você usa na sua casa, eu não recomendo, né? Que daí é misturar muito a estação, na minha opinião. Ó, ficou mais pertinho. Vai ficando bem lisinho, ó. Tá dando para acompanhar bem aí, gente? Bota um joinha aí se tá tudo legal. A luz, o som, tá tudo ok? Conexão, beleza? Pra que eu deixo isso aqui de ponta cabeça? Deixa eu pegar aqui. A mesma cola que eu faço a massa é a cola que eu colo e monto as peças. Então eu deixo ela de ponta cabeça assim, porque depois eu encho os potinhos para poder trabalhar. Quer dizer, que o que você pensa que não tem mais, você deixa de ponta cabeça e dá. E aí você já tem os dois para trabalhar. É importante sim, não jogar nada fora. Aproveitar ao máximo o material. Porque, enfim, esse tubo de cola realmente não é muito barato. Mas vocês vão ver que ela rende muito. E o custo-benefício, né? Então, ó, bem mexidinha. De colocar vaselina líquida. Não peguei o começo? Aí depois vai ficar gravado aqui, mais tarde, assim que acabar eu já posto o vídeo, aí vocês assistem o que perderam, tá? Isa, tudo bem? Beijo, bom te ver por aqui também. Ó, 3 colheres de sopa de vaselina líquida. Tá? E aí, vamos mexer isso. A vaselina líquida serve para deixar totalmente sedosa, sabe? Aquele toque acetinado da massa, aquela coisa gostosa. Ela aqui é como um creme na pele. Vem alisar a sua massa. E aí ela dá esse toque, olha, dá brilho. Vaselina aqui é muito importante. Quem tá em outro país e que não encontra vaselina líquida, pode usar o óleo mineral, que é a mesma coisa, tá? Ontem me fizeram a pergunta também, essa pessoa tá em outro país, que não encontra amido de milho. Eu pesquisei, mas não encontrei nada que pudesse te oferecer além do amido. Se alguém souber aí para dar uma dica, pode postar, tá? E aí vai mexendo, ó, até isso ficar parecendo um docinho mesmo, ó, um marshmallow. Eu sempre pego a espátula, ó, com bastante vontade, ó, de baixo pra cima. Luz querida, a Itália te saluta, né? Te saúda em português. Muito obrigada por esse carinho, viu? Eu amo muito vocês, amo muito a Itália. Tenho orado muito para que todo mundo fique bem, não só a Itália, mas com todos nós, né? A gente passa por isso e que eu possa retornar e encontrar vocês pra gente tomar um gelato. Ó, já tá bem acetinada. Dá pra fazer no fogão? Meu micro-ondas queimou. Ô, Adriana, sua vizinha tem micro-ondas? Dá pra fazer no fogão sim, tá? Só que pra fazer no fogão você faria numa panela de teflon, meia receita, metade do que eu tô fazendo, tudo pela metade. E aí você vai mexer sem parar no fogo baixo até que desgrude da panela. Só que tem muita perda, porque fica casca na borda, então você não tem uma massa tão gostosa como a feita no micro-ondas. Então eu sugiro que de repente sua vizinha tenha, né? E você possa
fazer, né? Nesse momento eu não sei se dá pra ir na casa da vizinha. Mas dá pra fazer no fogão também, mas só meia receita, tá? A receita inteira fica muito complicada e vai ficando pesado, tá? Então, ó, já tenho ela bem acetinada. Bem lisinha, tá tudo misturadinho. Aí eu posso pôr o limão ou não. O limão é opcional, tá? Ele serve como um fungicida, conservante natural, tá? Quando eu comecei, pessoas usavam formol e várias outras coisas. Eu prefiro ir tudo natural. Vocês viram que eu limpo meu pincel com detergente. Não gosto muito de coisas químicas, pensando também que isso vai pro seu ralo, enfim, né? Então eu tenho um pensamento assim. E o limão funciona muito bem, tá? Se eu usei, então, a cola extra, aí eu coloco 2 colheres de limão ou meio limão, tá certinho, são 2 colheres, meio limão, 2 colheres. Se eu tô trabalhando com a cola da tarja vermelha, não tem necessidade, porque ela já foi feita para biscuit, tá? Ela chama porcelana fria, Cascorês. Falei a marca de novo, eita, porcelana fria. E aí não precisa usar o limão. Mas na dúvida, mas eu quero, e se estragar, põe o limão. Se você vai se sentir melhor colocando limão, sem problema, tá? E aí vai mexer. Agora, na extra, se vocês estiverem fazendo com a cola extra, aí eu sugiro que coloque sim o limão, porque ela é uma cola ótima, maravilhosa, mas que não foi desenvolvida exclusivamente, embora dê certo, não foi feita exclusivamente para massa de biscuit. Então, ela pode ter uma durabilidade menor. Então, vamos usar o limão para proteger, para aumentar a durabilidade, tá? Porque é isso a ação dele aqui na massa. Olha, como ela é bem lisinha, tá tudo misturado e tá bem brilhante. Oi, Beni, tudo bem? Um beijo. Hora de micro-ondas, tá? Então a gente vai levando ao micro-ondas. Deixei ele pertinho aqui. Opa! Então eu coloquei na potência máxima do micro-ondas. Meu micro-ondas é bem antigo, é bem museu mesmo. Foi o primeiro que eu tive e ele sempre ficou comigo, não deu problema até agora. Não é por isso que eu vou trocá-lo. Então ele é bem antigão mesmo. Então aparece potência média, alta e agora os mais novos é 100%, por porcentagem. Então vai lá e bota 100%, tá? Potência mais alta que tiver, 1 minuto. Eu não faço massa. Subindo a minha escadinha amarela aqui, tem espaço que eu faço massa, que eu tenho depósito, minhas baguncinhas, né? Então eu faço massa lá em cima. Hoje eu trouxe o micro-ondas para baixo, para poder fazer aqui, para facilitar e deixar um cenário mais fofinho para vocês, né? Aí se vocês têm perguntas, já vão lançando aí, que enquanto eu espero o cozimento eu vou respondendo, tá? Edilene chegou, a Nancy, a Lucimara, a Jaque, ó. Passou 1 minuto, vamos tirar. No primeiro minuto, deixa eu virar assim. No primeiro minuto, ó, a massa não acontece nada, praticamente. Ela tá morna só e fica um pouquinho mais líquida, na verdade, porque esquentou bem. Não tem cozimento nenhum no primeiro minuto, tá? Então, só dá uma mexidinha, tiro o excesso e mais 1 minuto. Sempre até o momento que eu vou mostrar, que eu chamo de pelota, a gente vai colocar 1 minuto, potência máxima. Aí você pode me dizer assim, ó, então, por que eu já não boto logo, você sabe que pelo menos uns 2, 3 minutos, você bota logo 2, 3 minutos para andar logo. Porque não pode, o cozimento tem que ir sendo feito
aos poucos, tá? Então a gente vai colocando de 1 em 1 minuto, tira e mexe. O cozimento do micro-ondas é de baixo para cima, né? De ondas, né? Então a gente vai trazendo a massa, vai trocando para que tudo possa cozinhar por igual, tá? Isso é bem importante. Anabela, olá Alessandra, quais as quantidades para fazer a massa? Estou chegando agora. A live fica salva e depois vocês assistem assim que acabar, a gente já posta e aí vocês podem assistir ela por conta, tá? A Nancy tá me perguntando algumas coisas aqui, depois eu traduzo. Pode fazer meia receita no micro-ondas? Pode. Pode fazer meia receita no micro-ondas. E aí, como não tem um tempo... Deixa eu trazer aqui. Não tem um tempo da massa, que eu enxergo como o grande problema, que é a grande dificuldade das pessoas, é eu não poder falar para você que isso vai cozinhar por 2 minutos ou 3 minutos e 45 segundos. Não existe, é visualmente, é ponto, tá? Cada micro-ondas responde de uma maneira, o horário que você faz a sua massa faz diferença, porque micro-ondas, eu achava que isso não tinha nexo, conversei com um técnico na área elétrica e ele me confirmou que isso é real. Se todo mundo das 11 a 1 estão esquentando mais a sua comida e no jantar a mesma coisa, são horários de pico. Se você for usar o micro-ondas nesses horários de pico, a potência máxima dele não é a potência máxima das 3 horas da tarde, tá? Então faz diferença também. Então não dá para precisar. Por isso que eu quero que vocês vejam, por isso que eu fiz questão de fazer, porque é visual, tá? O ponto. E cada micro-ondas também. Se for aquele micro-ondas mais fraquinho, que é aquele que você só esquenta comida, esquenta a marmita, tem os mais potentes, tem diferenças de cozimento. Então, eu não sei qual que você tá usando aí, se é um museuzinho igual o meu, ou se é um mais novo Super Turbo, Mega Blaster. Por isso eu vou te ensinar o ponto, independente do micro-ondas que você estiver usando, tá bom? Coloquei mais 1 minuto, potência máxima. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Francisca. Oi, fiz a minha. Passou, não vi. Deixa eu ver se eu volto. Oi, fiz minha massa e está rachando. Ela está rachando provavelmente porque ficou seca. Às vezes 10 a 15 segundos que passou do cozimento, que era para ter tirado antes, passou e aí ela fica rachando assim mesmo, tá? Ou às vezes a maneira que ficou guardada, entrou um ar, aí a gente precisa conversar melhor para entender por que a sua tá rachando, tá? Excesso de creme, são muitas possibilidades. A rainha do paninho, né? Enquanto faz lá, eu fico limpando a mão. Perguntas, gente? Aproveita quando eu coloco lá no micro-ondas, tá? Que daí eu consigo olhar aqui. Então, a gente já colocou 2 minutos. E eu vou tirando, cada vez que eu tiro, vai formando, olha, como já vai formando uma massa. Mas ainda, olha, o que sobressai, ó, eu tenho isso começando a ficar uma massa mais consistente, mas no geral eu tenho líquido, olha. Então, enquanto eu tenho, na grande maioria, líquido, eu sem medo, potência máxima, tá? Eu vou mostrar aqui quando é para parar de colocar 1 minuto. Mas sempre assim, 1 minuto, vem aqui, mexe, uma mexidinha, não fica mexendo várias vezes não. Pega de baixo para cima 2 vezes, coloca no forno. Não chegou nada aqui de pergunta, tá tudo ok aí, gente? Conexão, beleza? Vai me mantendo aí com os joinhas, pra mim saber que tá tudo ok. Eu tenho sempre álcool, tá?
Mas isso não tem relação com o momento que estamos vivendo. Eu sempre usei o álcool para estar trabalhando a mesa e a mão, tá? A gente está trabalhando com uma massa que seria como a linguagem comestível, tá? Ela pode... E ontem eu mostrei massas já com fungo quando elas estão tingidas. E tem muito a ver também com a limpeza do material para fazer a massa, da mão, tá? Então sempre eu deixei essa mesa bem limpa, já com álcool, esterilizada, para poder fazer. Tudo sempre assim, para evitar, né? Para ter durabilidade da sua massa. Vamos ver agora. Ó, terceiro minuto, né? Eu falei aqui, então tá vendo como não é importante, eu não sei, agora não sei te dizer se já pôs 3 ou 4, isso não tem relevância nenhuma. O que tem relevância é no olhar, tá? Saber o ponto. Vamos lá. Olha, eu vou te virar, ó, tá formando um corpo, olha, já tá formando a pelota, tá vendo? E agora, então, eu tenho muito mais pelota do que líquido. Então, a gente vai visualizando e entendendo dessa maneira. Enquanto eu tenho mais líquido, então 1 minuto sem medo. Quando eu tenho quase tudo, todo o centro já é pelota e tenho líquido ainda, é hora de ir colocando de segundos, para não ter perigo. Se você colocar 1 minuto agora, ela passa, aí ela vai ficar dura. Tá? Rachando ou não vai agregar, porque ela vai cozinhar demais. Então, a gente vai colocar, aí, nos segundos, você vai colocar de 10 em 10 segundos. Se eu tenho, nesse momento, eu posso colocar 30 segundos, se eu acho que 30 segundos vai secar esse líquido, tá? Mas se é a primeira vez que eu tô fazendo, vai de 10 em 10, cada 10 segundos você vem, mexe e vai secando esse líquido, tá? Pela minha experiência, eu preciso pôr 30 segundos. Então, eu vou colocar aqui só para adiantar o nosso passo. Mas você colocaria aí 10, depois 10, depois 10, tá? Segundos, tá? Coloquei, então, 30 segundos. Tudo ok até agora? Tá dando para entender? Tá dando para ver bem direitinho a questão do ponto? Porque é muito visual. Então, se não estiver dando para ver, tá? Escrevam aí. Agora a gente tá secando só, tá? O cozimento foi dado, a gente tem a pelota e agora o que tá, que não grudou ainda, que não juntou nessa pelota, que é o que eu chamo de líquido, e que a gente vai continuar em segundos para agregar. Ó, vou pegar essa pelota, ó, vou pegar a pelota e vou virar ao contrário. Tá? E aí eu vou testando quanto de líquido tem em volta dessa pelota para ver se é momento de eu parar ou continuar. Vou mostrar para vocês quanto tem. Ó, a gente tem uma colher e tá vendo, ó, ele tá escorrendo, mas bem lento. Ó, mas ainda tá úmido. Eu tenho mais que uma, esqueci o nome, mais que uma espátula. Eu quando faço massa fico mais esquecida mesmo, que eu vou concentrar, aí eu já vou fugindo da realidade aqui. Então eu tenho umidade mais que a minha espátula, eu preciso colocar mais 10 segundos, tá? Em média eu deixo meia espátula só de umidade, porque eu tenho que deixar um pouco de umidade, senão minha massa fica seca. Então mais 10 segundos.
Então, gente, relembrando, ó, do ponto que virou pelota e que tinha umidade, eu coloquei 30 segundos de uma vez. Vocês em casa estariam colocando, então, 4 vezes de 10 segundos, tá? Para não ter erro, porque os 30 segundos eu ponho com bastante tranquilidade, porque eu já fiz isso várias vezes, então só no olhar eu sei. Mas se você tá fazendo a primeira vez, vai de 10 em 10 e vai fazendo esse teste da umidade, tá? 99% dos erros na receita da massa é para menos. O pessoal deixa a massa mole. Dá para contar nos dedos, os casos de pessoas que deixaram massa dura e que me comunicaram, obviamente. As que me chegam são massas moles. Então, o que isso representa? Medo. Eu fico com medo de colocar mais 10 segundos e deixo minha massa mole, tá? Então, vamos entender bastante o ponto para quando fizer. Naturalmente, a primeira vez... Desculpa, gente, você deu um erro aqui. Naturalmente, quando eu faço a primeira vez, eu tenho a insegurança, é natural, mas daí você vai dentro dessas dicas, vai trabalhando isso bem concentrada e que vai dar tudo certo, tá? Ó, eu já tenho umidade estática, tá vendo? Ela não cai. Então esse é o momento, ó, vai demorar para cair. Então eu já tenho uma umidade cozida, tá? Que eu tenho que permanecer, eu tenho que preservar essa umidade. Mas de repente eu tô em casa e fico com medo. Será que tem muita umidade? Será que não tem muita umidade? Ela tá estática, mas é muito. E fica esse monte de questionamento. Então eu vou mostrar mais um pulo do gato, mais um tira-teima. Porque se nesse momento bater a neura, você tem mais uma forma de fazer o teste. Uma colher, qualquer coisa que você introduza lá dentro para não pegar o úmido daqui de fora. Então você vai entrar com ela lá dentro, ó, para pegar bem lá dentro. Vem só a massa de dentro. E aí você faz o teste. Se essa massa tá gostosa, você sente que tá no ponto, ó. Já não gruda nem em lugar nenhum, ó, nem na mesa, nem na mão. Aí, então, ela tá cozida. Esse é o tira-teima na dúvida da umidade aqui, tá? Hora do quê? Sovar, tá? Micro-ondas, ok. E aí, a gente vai começar a sovar. Eu só vou, antes de sovar aqui, cortar esse saquinho, que depois a mão fica mais suja. Um saquinho, tá? De embalagem comum, não é celofane, plástico comum, desses saquinhos de roupa, eu abro um lado, ó, um lado e o fundo, para ela ficar bem abertinha. Eu uso 35 por 45, tá? Abri o saquinho, reserva, porque é aqui que a gente vai embalar a nossa massa. O creme, uma colher de sopa. Aí o creme, a gente mede aqui mesmo, ó, a colher bem generosa, ó, explodindo mesmo, deixa de lado ali. E aí eu posso usar todo esse creme, ou se eu sentir que já deu o ponto, pode sobrar e depois você passa no braço, nas mãos, já hidrata, tá? O que não dá é pra ficar pegando mais creme, porque se eu nem meço creme e fico pegando a olho, eu posso colocar muito creme na massa e ela pode ficar rachando. É um motivo também. Então, ó, vou tirar tudo, já vem de uma vez, ó, pelotona. E aí, ó, o bom de fazer no micro-ondas é que eu posso tudo e não vou perder nada. Já no fogão, essa parte que fica presa aqui, ó, não dá porque ela fica seca, feito uma pele, sabe? Então, você vai perder toda essa parte que eu tô puxando. Mas é melhor fazer no fogão do que não fazer. E aí, aos poucos, enquanto eu sovo aqui, eu vou contar quando eu comecei, pra quem erra na massa, não achar que é diferente, porque a gente tem experiências em momentos diferentes, mas as dificuldades são iguais. A minha primeira massa, gente, eu fiz no fogão, não tinha conhecimento de panela de teflon, nada.
Aí foi panela, colher, massa, tudo pro lixo. Porque grudou de tal forma, tudo pro lixo. Então, as histórias são assim mesmo, tá? Faz parte o erro. O erro faz parte do aprendizado, tá? Seja aberto para aprender, para errar, para refazer e continuar, tá? Ainda bem que, ó, quanta coisa eu quando fiz não tinha a menor noção, tá? Então, ó, essa vasilha você enche de água na mesma hora enquanto ela tá quente, com um pouquinho de detergente, que depois é só passar a buchinha que sai sozinho. Isso aqui derrete com água, tá? Deixa eu pôr aqui. E aí vamos sovar. Hidrata, tá? Hidrata a mão. Deixa eu tirar. Hidrata a sua mão e sovar. Ó, é bem importante que vocês vejam, porque tem que ficar bem nítido que suja a massa, suja a mão, suja a mesa. E faz parte, tá? Essa umidade que vocês estão vendo aqui, tem gente que me liga desesperado assim já. Tá tudo grudado, tá tudo sujo, põe a mão no cabelo, é uma festa. Faz parte, tá, gente? Esse ponto e essa mão vai se limpando conforme você vai sovando, tá? Vamos pôr de lado. Vai puxando aqui da mesa, ó, com a espátula. Vai colocando o creme aos poucos. Esse creme pode ser colocado aos poucos ou de uma vez. Eu gosto de ir aos poucos porque a massa tá um pouquinho quente, né? Então esse creme vai protegendo a minha mão também. Ó, observe que agora, a segunda vez que eu já tô passando, olha como tá já pegando menos, tá? Então é importante sujar a mão. Faz parte. E aí, sovar. Aí quem nunca fez pão já aprende. E quem já fez pão é como sovar pão. E assim vai. Vai puxando, vai pegando um pouquinho mais de creme, vai passando na mesa, vai passando na mão e vai sovando. Cada vez que eu vou fazendo isso, vai grudando menos, tá? Vale a pena fazer a massa? É muito pessoal. Eu faço a minha massa desde sempre. Eu acredito que quando a gente faz a massa, a gente sabe a matéria-prima que está colocando, né? Então você sabe o resultado que vai dar. Mas é muito pessoal. Eu gosto de fazer, eu acho que ela responde bem as técnicas, a transparência que eu quero, o ponto que eu escolho dar. Então, é uma coisa assim, muito pessoal. Pra mim faz sentido, total. Se for pra mim, eu não tenho micro-ondas, aí durante a live, você chegou agora, eu ensino a fazer também no fogão, tá? Não é a melhor opção, mas é possível. E assim vai, gente. Treino e treino. Ó, vai soltando. Já que voa um pedaço de massa aí. E aí você vai botando o braço mesmo, tá? Porque não é que dá o ponto, é o seu braço também. O ponto é dado em dois momentos. Micro-ondas e na mesa também. Então, deixa eu contar mais um pedacinho da minha história. Isso eu já contei várias vezes na TV também, mas de repente, acredito que tem alguém aí que não tem ouvido. Então, vou contar de novo. Eu, quando comecei, não tinha o micro-ondas. Fiz na panela, vi que não era a melhor opção. Aí, comecei a fazer a mermelinda.
ela não era uma vizinha, mas assim, tinha uma praça no meio. A gente morava de um lado e ela morava do outro lado da praça. E aí ela me emprestava o micro-ondas e eu ia lá, mas achava muito desagradável na hora de sovar, fazer na casa dela, porque realmente a gente faz uma melequinha, né? Que faz parte, mas não a casa dos outros, né? Então eu misturava em casa, aí saía eu correndo, atravessava a praça com a, com a vasilha. Aí pegava, cozinhava lá, chegava na hora de sovar, eu passava de novo pra praça com meu potinho pra minha casa, e aí eu sovava na minha casa. Fiz muito tempo isso. Eu posso já dizer que foi mais que um ano fazendo isso. E ela me emprestava com o maior carinho. E não se importava que eu fizesse a meleca na casa dela. Eu é que me sentia mal, né? Achava que era muita coisa fazer isso aqui lá. Mas pra dizer assim, sabe, gente? Vai em frente, não se apega às dificuldades, não. Foca no que você quer e segue em frente. Porque depois eu comprei meu micro-ondas, que é meu museuzinho, por isso eu tenho muito amor no meu museuzinho, porque ele faz parte da minha história e eu sei cada valor que tem as coisas que eu coloquei dentro desse ateliê. Esse ateliê não tem nada comprado, assim, sabe? Depois eu vou fazer um tour aqui pra vocês verem. Tudo que faz parte da minha história, sabe? Tem um quadro da primeira apresentação, do primeiro ateliê. Tem muita história aqui dentro e é isso que me mantém. Ó, as mãos vão se limpando, desse lado não, obviamente, mas aqui a palma vai ficando cada vez mais limpa, é sinal que o ponto está certo. Oremos! A mesa vai ficando mais limpa, ó, sozinha. Vocês viram que eu fui puxando aqui e passando o creme, mas cada vez que eu repito o processo, a voz vai ficando mais cansada mesmo. Mas, a gente impõe bastante força aqui. Ó, cada vez que eu vou fazendo esse processo, mais ela limpa a mesa, tá? Esse é o ponto. Se você começa a fazer isso e nunca que limpa, vai ficando pegando, como aqui nesse canto que eu não puxei, aí então que talvez você tenha deixado 10 segundos, 20 segundos e ficou mole, que é a grande maioria dos erros, tá? Pelo medo, deixar mole. Ó, o ponto dela tá pronto. E aí, eu gosto de sovar até deixar ela bem morninha, porque daí ela fica bem misturadinha. E isso aqui, cada vez que eu faço, ó, eu mantenho minha massa com uma consistência bem gostosa e ó, bem macia mesmo. Queria que vocês pudessem tocar. Agora é hora de eu puxar o restinho aqui da mesa e terminar com o creme. E aí eu embalo. Uma estimativa de quanto tempo eu sovo? Aproximadamente uns 5. Depois que eu vejo que deu o ponto, eu fico aí mais uns 5 minutinhos até ela ficar mais morninha. Não muito mais que isso, tá? Vai esperar ela ficar geladinha não, porque vai secando muito, daí sua massa não fica boa também, tá? Então vou puxar o restinho do creme, ó. Mão. Já encosto aqui para acabar de limpar. E aí, ó, ela vai ficando cada vez mais acetinada, tá? É uma massa bem lisinha mesmo. E viu, ó, como a meleca some? Vocês, às vezes eu faço isso perto de algum amigo. Que aquele negócio não vai dar certo. A pessoa, você lê no rosto da pessoa que ela tá falando, ai meu Deus, não vai dar certo. Talvez vocês tenham imaginado isso aí quando eu tirei, né? Isso acontecia comigo também nas primeiras vezes. Meu Deus, essa não vai dar certo. Então daí a gente vai ficando mais seguro, mais familiarizado com o ponto e vai ficando tranquilo pra fazer. Ó, tá lisinha. Aí eu faço, então, um cordão bem grosso, um cilindro, né? Eu gosto de guardar em cilindro. Ó a minha mão. Olha, tá? Eu uso mais a mão esquerda pra sovar, porque eu sou canhota, então ela limpa mais. E a outra, ó, tá?
E é assim mesmo, a massa mesmo tem que ir desgrudando. Isso é sinal que o ponto ficou jóia. Ó. Que delícia! Tudo muito bem explicado? Que ótimo! Me dá um nervo, a bacia sobre a bancada, sem suporte, é um toque-toque. Então a minha massa tá pronta. Aí o que eu vou fazer? Vou envolver nesse saquinho, só que lembrando que essa massa, por mais que eu falei aqui, ela tá morna ainda, demora, né? A potência do micro-ondas traz um aquecimento bem forte. Então, ó, ela tá bem morninha. Quando eu envolvo isso num saquinho, a tendência é suar, né? Porque você vai envolver, aquele calor vai fazer várias gotículas se formarem dentro, que a gente entende como umidade. Tudo que é umidade gera fungo, tá? Então é muito importante que ao embalar isso aqui, a gente deixe descansar por, vamos supor, eu fiz agora, que já são umas 3 horas, no máximo amanhã de manhã eu retiro esse saquinho e essa umidade, porque se eu mantiver isso úmido, vai mofar. Tá? Então são 2 processos. Agora a gente vai colocar no saquinho. Eu fecho bem, ó, esses biquinhos que tem aqui. Eu fecho bem, porque aguinhas vão se formar para não entrar por dentro. Opa, dei uma travada. Eu não gosto do filme plástico, porque o filme é elástico, né? Ele tem uma elasticidade. Conforme você puxa o filme, o ar entra junto, tá? Então usa saquinhos mesmo comuns desse tipo de roupa. Saquinho plástico que você compra em lojinhas para festa, que você compra isso de quilo. Tem alguns supermercados que já tem isso, né? Aqueles que vêm de rolo também, para feira, serve, tá? E vou fechando isso com crepe ou um durex, ó. Vou tirando bem o ar. Então, de um lado agora, ó, puxo bem, faço uma bala. E observa se não ficou nem um arzinho aqui. Faço a mesma coisa, ó, vem puxando, ó, e vou torcendo para não ficar nenhum ar aqui dentro. Em contato com o ar, ela resseca. Se ficar uma bolha de ar aqui, ela vai corroendo sua massa. Você vai percebendo que vai ficando uma crosta amarela, tá? Então, muita atenção nessa hora. E isso descansa dessa forma. Olha como rende. Em média sai 1,2 kg de massa para essa receita. E você faz no mínimo, vamos falar em flores do campo, no mínimo umas 400 flores, tá? Então, me perguntou aí se vale a pena. Vale a pena muito, tá? Deixou ali. Eu deixei uma pronta, ó. Essa descansou, conforme eu falei pra vocês, e daí fica uma umidade, tá? E aí, então, essa eu fiz ontem. O ideal, eu não vou sair ali pra lavar a mão, o ideal é que você lave a mão, fazer todo esse processo, limpa a mesa, passa álcool. É um outro momento, né? Então, você já limpou sua mesa e aí deixou sua massa lá, ela descansou no mínimo 6 horas e você vai pegar essa massa, que eu tô simulando nessa agora, já fria, vai trocar o saquinho. Então, vai tirar. Isso tudo agora já é pensando em durabilidade, tá? Para durabilidade da sua massa. Então, minha mão tá limpa, ok? Estaria lá lavada com álcool, mesa com álcool, tá tudo limpo. Eu vou pegar uma régua, uma espátula, qualquer coisa para mim trabalhar os cortes aqui. Então, eu vou tirar essa massa. Aí, então, esse saquinho provavelmente, tá? Isso não é uma regra. Provavelmente ele vai ter umidade, mas pode acontecer de você sová-la ficar tão fria que não vai ter umidade nenhuma. É preciso tirar o saquinho? É preciso, tá? Sempre vai ter uma gotinha ou outra, então a gente troca o saquinho depois de descansar no mínimo 6 horas. E aí, ó, saquinho, já deixei um saquinho aberto. O que eu faço? Eu passo a minha mão,
tirando todo o líquido que possa ter sobre a massa, qualquer umidade que ficou, e só faço uma vez esse cilindro aqui, porque se entrou alguma gotinha, ao fazer o cilindro de novo, ela seca. Nesse momento, você pode pensar se você quer guardar ela feito um cilindro grande ou se você quer dividir, tá? Tá? Se você nesse momento quer dividir, então a sua espátula, sua régua, sua faca tem que estar esterilizada, então bem lavadinha, passa um álcool e aí corta e embala como eu fiz. E aí pronto, aí você pode trabalhar a sua massa com tranquilidade, tá? É imprescindível a troca de saquinho, então. Vou falar mais uma vez, porque é isso que vai aumentar a durabilidade da sua massa. Essa massa já foi testada, a durabilidade dela de até 6 meses, desde que você faça esse processo de cuidados, tá? Agora vamos pensar... Deixa eu só fechar aqui. Vamos pensar que eu vou começar a trabalhar. Então, a partir desse momento aqui, então eu posso fazer a massa e já trabalhar? Não, não é ideal, porque ela tá quente e ainda ela não tem ainda o ponto exato. No outro dia que você vai sentir a perfeição do toque, tá? Então, ela precisa sempre fazer e descansar para poder trabalhar. Aí, então, chegou o dia de trabalhar. Independente se é no próximo dia ou se vai ficar alguns dias, aí a sua massa guardada. Eu abro um lado da minha bala e venho com a minha faca esterilizada. Não toquei nessa massa, não encostei nela. Tirei. Venho aqui, embrulho e reservo. Essa é a minha massa piloto. Esse é o pedaço que eu tirei. Trabalho o dia inteiro, enfim, sobrou um pedaço. Eu jamais venho com essa massa que eu trabalhei. Mesmo que a minha mão tá limpa, mesmo que a minha mesa tá super limpa, eu jamais venho com esse pedaço e coloco aqui, embrulho, porque essa massa vai contaminar essa, tá? Porque por mais limpo que esteja, houve manipulação. É a mesma coisa, eu sempre falo isso nos cursos, é a mesma coisa de você pegar uma colher, pegar um doce de leite, e aí o doce de leite tá muito bom, você vai com a mesma colher a segunda vez, né? Se for comer o pote, na mesma hora não vai acontecer nada, né? Mas se você deixar isso na geladeira, isso vai estragar, né? Porque já houve uma manipulação, um contato, então não pode. Não vou perder, vou pegar um outro saquinho e vou embalar os pedacinhos, tá? Aí pedacinhos com pedacinhos podem se unir, porque esses aqui já foram trabalhados. Aí você pode fazer as bolinhas, os pedacinhos e tudo bem, tá? E conforme vai precisando, vai fazendo sempre. Aí sim, 6 meses a durabilidade. Se não fizer assim, aí eu não posso prever se vai ser uma semana ou 15 dias, tá? Porque daí realmente ela vai ter uma durabilidade muito, muito menor, tá? Então mesmo aqui, olha, mesmo tendo só explicado pra vocês, eu não vou voltar a essa, porque eu já tava manipulando. E aí, então eu vou guardar num outro lugar pra não contaminar a minha massa, tá? E aí, gente? Deixa eu prender isso aqui. Deu pra entender? Foi legal? Vai testando que um dia vocês devem estar conversando entre si, né? E eu já tô entrando pra sentar na janelinha, né? Eu chego atrasada aqui na conversa e vou sentando na janelinha. Então, ó, que delícia! Deu certinho o ponto. Agora eu tenho 2 massas, ó. A receita é sempre igual, ela sempre rende igual. 1,2 kg, olha, é perfeita a medida. Há muito tempo eu testei já muitas formas, outras matérias-primas para juntar, mas sempre voltando nessa, porque é a que melhor responde. Então, para que mudar? Para que mexer em time que tá ganhando, né? Então, fica aqui a minha posição, tá? Essa é a massa que eu trabalho, que eu tô compartilhando com vocês com o maior carinho. Fiquem à vontade para fazer suas adaptações. Não é uma verdade a minha receita, né? É a receita que
sem problema nenhum. Quer adaptar alguma coisa? Faz aí, depois me conta e a gente vai aprendendo junto, tá? Deixa eu ler alguma coisinha aqui. Deu até saudade de fazer uma. A Márcia. Deu até saudade de fazer uma massa? Que delícia! Oba! Quando comecei, por curiosidade, me apaixonei. Fazia massa em casa. E passou muito rápido. Depois eu leio, tá bom? Gente, ela já está fria? A Ana perguntou. Ela está bem morninha, tá? Mas fria não. Fria só daqui umas 6 horas ela vai ficar. Sempre tem que descansar, não trabalha com a massa assim. Acabei de fazer, já sento aqui para fazer massa, tá? Não dá certo. Deixa eu ver. Travou? Bom, gente, acho que consegui, né? Conseguimos juntos com louvor, fizemos a massa. E o que a gente tem aqui na aula de hoje? Ferramenta, que é a melhor ferramenta, que é a matéria-prima, no ponto exato, para a gente começar a arregaçar essas mangas e trabalhar. Conteúdo temos, muitos, né? Agora matéria-prima temos, então agora é mão na massa, né? Amanhã a gente vai pôr mão na massa. Estudando, tá? E muito obrigada pela presença. Hoje eu vi que tem bem mais pessoas. Todos são muito bem-vindos. Todos que estão participando diariamente, todos que estão chegando hoje. Gratidão pela presença, gratidão a todos que compartilharam. Se você não me segue no Instagram e puder me seguir, eu te agradeço. Fico feliz para a gente aumentar cada vez mais essa rede de arte, de amor, de compartilhamento, né? Então, o meu Instagram é Alessandra, @Alessandra_Assi. Vou ficar muito feliz de ver vocês chegando por lá também. E lá eu vou dividir meu dia a dia, porque acabando aqui, tem muita coisa para trabalhar, o ateliê tá me esperando. E espero que tenha sido útil essa receita para vocês. Obrigada pela presença, amanhã a gente se encontra, tá? Beijão!